Uma das heranças da cultura judaica cristã é que nós cremos na palavra de Deus e cremos na palavra de Deus conforme está escrito na Bíblia. Nós refutamos, reprovamos, rejeitamos toda e qualquer tradição que não tenha fundamentação na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus registrada, escrita. Quando o Senhor nosso Deus determinou ao profeta Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 27 e 28, que este escrevesse a sua palavra e que esta palavra seria o concerto entre Deus e o seu povo de Israel, Deus estava ali deixando muito claro que nós devemos crer na sua palavra conforme está escrito. Nós não devemos aceitar tradições orais, nós não devemos aceitar mitos, imposições. Nós devemos crer na palavra conforme está escrito. O Senhor Jesus, falando no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39, nos determina que nós venhamos a examinar a sua palavra, a palavra de Deus escrita, fazer um exame, uma análise desta palavra. O salmista chegou a dizer no Salmo 1 que o homem é bem-aventurado quando este tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus chegou a dizer em João 7,38 que aqueles que creem nele, conforme a sua palavra, rios de água viva correrão do seu ventre. O Espírito Santo irá inundar as suas vidas de alegria, satisfação, de gozo. Mas para isso acontecer, é necessário crer em Jesus conforme a sua palavra. Veja, eu não posso crer em Jesus conforme os meus pensamentos. Eu não posso crer em Jesus conforme a placa da igreja, da denominação, da religião a qual eu pertenço. Eu preciso crer em Jesus conforme a sua palavra. Me alegro muito quando eu leio, por exemplo, em Atos capítulo 17, versículo 10 e versículo 11, quando o apóstolo Paulo chega em uma sinagoga, em uma cidade chamada Bereia. Observe, Paulo chega em uma sinagoga, aonde as pessoas se reuniam para estudar a palavra de Deus. Quando Paulo começou a falar a respeito de Jesus Cristo, do Messias, os judeus que estavam presentes naquela sinagoga, diz a Bíblia, começaram a ler na palavra, analisar o que Paulo estava dizendo através da palavra escrita, averiguando, analisando na palavra escrita se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. Nós poderíamos ficar horas e horas analisando este texto. Primeiramente, estamos falando de um ambiente judaico, e isto nos faz entender que a ideia de uma tradição oral é aqui refutada pelo escrito de Lucas em Atos dos Apóstolos, porque eles não ficaram analisando o que Paulo estava dizendo segundo a tradição oral, mas eles analisaram o que Paulo estava dizendo segundo a palavra escrita. Segundo lugar, nós temos aqui algo muito importante, porque o apóstolo Paulo era, sem dúvida, a maior referência de cristianismo no que diz respeito a alguém com capacidade de ensino naquela época. Mas nem por isso os homens acreditaram nele cegamente. Os homens ouviram o que ele dizia e analisaram se aquilo era verdade. Atualmente, nós estamos vendo em muitos lugares serem constituídos pequenos deuses, homens que são reverenciados pelos membros daquelas religiões, daquelas denominações, e são reverenciados a tal ponto que as pessoas ignoram o que está escrito na palavra e acreditam cegamente no que estes homens dizem. E por vezes, quando isto acontece, estes homens são ferramentas do inimigo para afastar as pessoas da palavra de Deus. Querido amigo, estude a palavra de Deus, porque somente na palavra de Deus
nós encontramos a verdade que salva, que liberta, que cura. Estude a palavra de Deus, pois através do estudo da palavra de Deus, você vai conhecer quem Deus é. Através do estudo da palavra de Deus, você vai conhecer quem é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida e também a sua família.